Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Fábio Moraes, fundador da Universidade Orgânica. O que é a Universidade Orgânica? A Universidade Orgânica é uma iniciativa de educação agroecológica. Nosso sonho grande é mudar a forma de fazer agricultura em nosso país, produzindo pessoas e comida de verdade. De antemão aqui eu quero agradecer muito os organizadores do Congresso Online de Produção e Saúde Orgânica. E o nosso tema de hoje, da nossa palestra nesse congresso online, é a introdução à certificação orgânica de propriedades rurais. Então, o que é a certificação orgânica de propriedades rurais? Nada mais é do que uma verificação se aquela propriedade rural está dentro dos requisitos técnicos, técnicos, econômicos, sociais, para uma propriedade ser certificada. Mas a certificação é o último processo. Para uma propriedade ser certificada organicamente, ela tem que implantar certos sistemas, certos processos. Enquanto a agricultura convencional, ela trabalha com insumos, trabalha muito com insumos, a agricultura orgânica, a agroecologia, trabalha com processos. E esses processos têm que ser implantados, dentro da propriedade rural. Então, antes da gente falar um pouco da certificação orgânica, eu quero que você conheça a questão do sistema de produção orgânica. Então agora eu vou ler para vocês o conceito de certificação orgânica. O sistema orgânico é todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais e a minimização da dependência da energia não renovável, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos em contraposição ao uso de materiais sintéticos e a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados, radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção, seja ele processamento, armazenamento, distribuição e comercialização e a proteção ao meio ambiente. O que eu quero tirar aqui desse conceito? Que ele fala que o sistema orgânico é todo aquele que adota técnica específica mediante otimização dos recursos naturais disponíveis. O que é isso? É o agricultor utilizar o máximo de recursos naturais disponíveis localmente, não é isso? E socioeconômicos. E respeito à integridade cultural das comunidades rurais é outro tema também bastante relevante. Respeitar o conhecimento do agricultor, os conhecimentos tradicionais, respeitar a questão das sementes crioulas, respeitar aquele conhecimento que ele vem de geração em geração agregando com sua família. Então, também o sistema orgânico tem esse conceito. E qual é o objetivo da implantação do sistema orgânico? O objetivo é ter sustentabilidade econômica. Claro que o agricultor e a sua família tem que ter uma fonte de renda que dê um certo conforto, uma certa qualidade de vida, a sustentabilidade produtiva. Claro que você conservando a água, conservando o solo, é importante, conservando o solo, conservando a água, é importantíssimo, maximizando os benefícios sociais daquela família, e a minimização da dependência de recursos naturais não renováveis. Tirar mais a questão da dependência do combustível fóssil, da dependência do uso de agrotóxicos, da dependência do uso de adubo químico altamente solúvel, e empregar sempre que possível método ecológico, método biológico, método cultural de controle de insetos, de manejo ecológico de solo. Esse que é o conceito do sistema orgânico de produção. Mas voltando à certificação orgânica, por que um agricultor, por que você deseja certificar organicamente a sua propriedade? Primeiro, é uma mudança. É uma mudança na forma de fazer agricultura. Quando você muda, quando você é diferente, você tem que ser diferente de uma agricultura dominante, de uma agricultura convencional que vem ao longo aí de 150 anos usando uma quantidade imensa de insumos, insumos químicos, baseado principalmente no petróleo. E contaminando o meio ambiente, contaminando o solo, contaminando a água, contaminando o ser humano.
Então, para ser diferente, antes de entrar para a certificação orgânica, o agricultor, você tem que mudar internamente e compreender esses conceitos do sistema orgânico de produção. A certificação orgânica é o último passo para que você entenda, para que a propriedade toda seja mudada e mudar todo o sistema, para aí então você entrar com o processo de certificação orgânica. Vamos dizer que a certificação orgânica é um coroamento de todo um trabalho, de toda uma implantação do sistema orgânico de produção dentro da propriedade rural. Uma coisa também que eu quero falar, que o sistema orgânico de produção engloba também todas aquelas linhas de pensamento agroecológicos, né? Seja ele agricultura natural, né? A agricultura biodinâmica, agricultura regenerativa, sistemas agroflorestais, todo ele está agrupado no sistema orgânico de produção. Então, para começar a questão do sistema orgânico de produção, nós vamos falar um pouco sobre alguns mecanismos, né? Mecanismos de controle da qualidade orgânica, da verificação da qualidade orgânica. Na verdade, eu tenho 3 mecanismos aí de controle da qualidade orgânica que nós vamos falar agora. Bem, como a gente falou anteriormente, existem 3 mecanismos de controle da qualidade orgânica. O primeiro dele é a certificação por auditoria. O que é a certificação por auditoria? A certificação por auditoria é quando você contrata uma empresa, né, que a gente chama de terceira parte. Essa empresa tem o nome de certificadora. Essa certificadora, nada mais que ela vai fazer é certificar, né, fazer uma auditoria na sua propriedade para verificar se ela está dentro da conformidade orgânica, se ela está cumprindo os requisitos mínimos, né, dentro do sistema orgânico de produção. Se você tiver cumprido os requisitos mínimos, né, da certificação orgânica, tiver tudo conforme, essa certificadora vai emitir um certificado para aquela unidade produtiva. Aqui é bom falar que não existe uma certificação orgânica para o produto, né? A certificação orgânica são para todos os processos que a propriedade está inserida, né, que a propriedade faz. Então, só para marcar isso, que é muito importante, que a certificação orgânica, não existe certificação orgânica, neste caso aqui, numa propriedade exemplo aqui, que é uma propriedade de morango. Não existe a certificação orgânica para o morango, existe a certificação orgânica para a unidade produtiva. É muito importante. Então, a certificação por auditoria, você contrata a empresa vai verificar mediante alguns documentos que você tem que fazer na propriedade, e o documento principal, que eu vou falar mais para frente, se chama Plano de Manejo Orgânico, é um documento fundamental para você ter aí na propriedade, para dar o primeiro passo para a certificação orgânica. Então, voltando, você contrata essa empresa, né, chamada certificadora. A certificadora é acreditada por 2 órgãos, o Ministério da Agricultura e o Inmetro, né? E a certificadora tem todos os procedimentos técnicos ali para fazer uma auditoria nessa propriedade, né? Tanto um agricultor ou um grupo de agricultores pode contratar uma certificadora, né? Finalizado todo esse processo de auditoria, aquele agricultor recebe um certificado, né? Esse certificado de conformidade orgânica tem validade de 1 ano, então todo ano a certificadora vai ter que ir na propriedade 1 ou 2 vezes ou 3 vezes, dependendo da situação ou do tamanho da propriedade, para fazer uma verificação para ver como que estão os processos dentro da propriedade. Feito isso, o certificado ele é revalidado novamente por 1 ano. Então, aquele certificado ele tem validade de 1 ano. Né? Quando é a primeira vez que uma propriedade vai ser certificada, além da emissão do certificado, aquele agricultor fica autorizado a utilizar no rótulo dos seus produtos, né, seja um produto in natura ou um produto processado, nesse caso aqui geleia de morango, ou no rótulo da embalagem do morango consumido in natura, ele fica autorizado a utilizar o selo nacional de conformidade orgânica, que é esse aqui do lado aqui que eu estou mostrando para vocês. O que diferencia um selo nacional por auditoria? Que ele vem logo abaixo, escrito o Orgânico Brasil, e embaixo, como você sabe que aquela unidade produtiva está certificada, como certificação por auditoria. Justamente, ela vem escrito certificação por auditoria, ok? E a segunda modalidade de certificação é a certificação participativa. Como o próprio nome diz, a certificação participativa,
ela tem vários membros aí, vários atores envolvidos. O primeiro deles são os agricultores, os comerciantes, os fornecedores, os transportadores, né? O segundo tipo de membro dentro desse organismo participativo de avaliação da conformidade orgânica são os técnicos, as ONGs, as entidades privadas, as entidades públicas que vão fazer o papel de uma certificadora. Na verdade, a diferença entre a certificação por auditoria e a certificação participativa é que você existe dentro da OPAC, dentro do organismo participativo de avaliação de conformidade orgânica, existe esses membros que tem todo um controle envolvido, todo um regimento técnico envolvido, e é uma pessoa jurídica. Como a certificação por auditoria, esse grupo de pessoas, eles têm que constituir uma empresa, né, seja ela uma cooperativa, uma associação de agricultores, e nessa associação, nessa pessoa jurídica, tem que ter vários documentos, né, que atestem que ela vai fazer todo aquele controle do grupo de produtores. Por que foi criada a certificação participativa? Para diminuir os custos, né, de certificação e o controle ser maior. Tanto a certificação por auditoria e a certificação participativa, o tipo de inspeção é igual, né? Então sai um grupo de agricultores, né, para fazer a inspeção da propriedade rural, e no momento de... Como que você sabe que aquele produto, aquele seu produto tem a certificação participativa? Por quê? Usa o mesmo selo, né, o selo nacional de conformidade orgânica, somente o escrito aqui do lado certificação participativa, né? O selo nacional de conformidade orgânica, chamado Orgânico Brasil, e a certificação participativa. Então, esse selo te dá direito a vender seu produto em qualquer região do país, né? Imagine um cliente seu num supermercado pegando, por exemplo, o morango, nesse exemplo aqui. Pegando uma embalagem de morango, lá vai estar escrito, né, vai estar com selo nacional, e ele pode prontamente verificar se aquele tipo de selo, se aquele tipo de certificação for uma certificação por auditoria ou uma certificação participativa que já está mostrando, ok? E o terceiro mecanismo de verificação da conformidade orgânica é o controle social para venda direta de produtos orgânicos. O que é o controle social? Por que ele foi criado? Ele foi criado para atender basicamente os agricultores familiares que vendem seu produto diretamente para o consumidor final, né? E para esse agricultor ter uma certificação via controle social, ele tem que ter certos documentos. Um dos documentos é a declaração de aptidão do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né? Ele foi criado para diminuir, né, para diminuir a burocracia, diminuir os custos da certificação tradicional. Mas tem um porém: o agricultor, ou o grupo de agricultores que estão num controle social chamado OCS, que é um organismo de controle social, eles não têm direito de usar o selo, né, o selo nacional de conformidade orgânica. E a comercialização só pode ser via direta, né, o agricultor comercializando diretamente para o consumidor. Quais são as formas de comercialização dentro dessa modalidade aí de qualidade, de verificação da qualidade orgânica? Feiras livres, né, venda direta para o consumidor, entrega de cestas, delivery, né? Você pode, por exemplo, ser um agricultor de um município e vender em um município vizinho, né? Também pode ser desse tipo, desde que a família do agricultor, o agricultor esteja presente para vender diretamente para o consumidor, né? Olho no olho do consumidor, gerando aquele tipo de confiança, né? Só que o agricultor não tem permissão de vender esse produto como orgânico quando ele não está presente, por exemplo, numa gôndola de supermercado, né? Até o grupo de agricultores, o agricultor pode ter uma loja, né, uma loja específica, e a família dele trabalhar vendendo diretamente um produto orgânico. Eu quero dizer para vocês que tanto a certificação por auditoria, quanto a certificação participativa e o controle social, as regras são as mesmas, o controle é o mesmo. O que diferencia é a forma de comercialização. E aquele agricultor que está dentro de uma organização de controle social, ele não tem direito a usar o selo nacional
de conformidade orgânica, esse selo aqui que eu estou mostrando para vocês. Ao invés disso, no rótulo do produto, ele tem que colocar uma frase específica que eu vou ler para vocês aqui agora. Né? Essa frase é o seguinte, no rótulo do produto, escrito: produto orgânico para venda direta por agricultores familiares organizados, não sujeito à certificação de acordo com a Lei 10.831, do dia 23 de dezembro de 2003. Essa é a frase que tem que estar no rótulo. Ele não pode usar o selo nacional de conformidade orgânica. Mas as regras são as mesmas, tanto a auditoria, quanto a certificação participativa, quanto ao controle social. O que diferencia vai ser a forma de comercialização e essa abrangência de comercialização, ok? Agora, a gente vai partir um pouco para a parte prática. Para tudo isso que eu falei aqui, a certificação orgânica, de todas essas modalidades que eu falei, é a ponta do iceberg. Para você certificar organicamente, você tem que fazer um documento fundamental chamado Plano de Manejo Orgânico. E esse plano de manejo orgânico abrange basicamente 5 aspectos que eu vou falar para você agora. Bem, o plano de manejo orgânico é um documento super importante para você que quer certificar sua propriedade rural. Nessa palestra eu vou dar uma introdução, né, rápida. Se a gente for falar do plano de manejo orgânico de uma maneira integral aqui, a gente ia ficar 3 horas falando aqui sobre o plano de manejo orgânico. Então eu vou passar para vocês os 5 aspectos, né, como eu falei anteriormente, mais importantes de um plano de manejo orgânico. O primeiro aspecto que tem que ter num plano de manejo orgânico da unidade produtiva é o histórico de utilização dessa área. Né? Qual é o histórico de utilização da área em questão? Quais foram as culturas que anteriormente foram utilizadas? Nesse caso aqui, como é uma propriedade que a gente atende, né, que eu atendo aqui, esse agricultor que produz morango orgânico, a gente sabe, a gente conversou com eles, e aqui foi uma área que produz café, que ainda produz, é uma área que anteriormente produzia feijão, produzia milho, né? Em relação ao uso de insumos, essa área utilizou agrotóxicos? Quanto tempo essa área está livre de agrotóxicos? Se utilizou um ano, se utilizou um mês? Nesse caso, nessa área de morango aqui, tem mais de 10 anos que essa área não utiliza um tipo de agrotóxico. Né? Isso tem que estar constando no plano de manejo orgânico. Qual o tipo de rotação de cultivo que se faz aqui? No caso, nessa área de morango, eles fazem rotação com feijão também, com milho, com arroz, eles mudam de área, né? Então o histórico de utilização da área é muito importante para saber os antecedentes da área. Isso vai determinar o tempo que essa área vai levar, que essa unidade produtiva vai levar, para ter a certificação orgânica validada. Né? Imagine só, aqui nessa área, a gente conversando com o agricultor, conhecendo essa área, 6 meses atrás, ela passou por uma aplicação de agrotóxicos, passou por uma aplicação de adubo químico. Isso aí quem vai avaliar vai ser a certificadora no momento de dar a certificação. Se essa propriedade está apta a ser certificada, né, ou não, baseado no plano de manejo orgânico, baseado no histórico da área. É o histórico de toda a área. Quais os cultivos que teve anteriormente, se teve aplicação de algum tipo de agrotóxico, se a água, né, de onde vem essa água, por que o agricultor se interessou pela agricultura orgânica, qual é o histórico da família do agricultor, de onde ele vem, né, por que ele se interessa por começar a produzir orgânico. Então, o histórico da área abrange isso tudo e mais algumas coisas, é um exemplo que eu estou dando para vocês aqui, ok? Vamos passar para o segundo aspecto agora, que são os aspectos ambientais da área. Os aspectos ambientais dentro do plano de manejo orgânico é muito importante, né? Um exemplo de um aspecto ambiental muito importante é o que o agricultor faz para aumentar a biodiversidade na sua unidade produtiva. Aqui está um exemplo muito interessante, que esse tipo de técnica aqui chamada faixa de vegetação. Qual é o interessante dessa faixa de vegetação? Aqui, na verdade, a cada 8 canteiros de morango, o agricultor colocou uma faixa de vegetação composta por um tipo de leguminosa, né, e algum tipo de flores também. Nesse caso aqui não está florido porque as flores já caíram, a planta já teve a semente, né? Então a gente não dá para ver muitas flores aqui. Mas é interessante ter essa faixa de vegetação, por quê? Porque essa faixa de vegetação tem várias funções no ambiente. Uma das funções é servir de barreira
para alguns tipos de pragas que dá no morango, né? Quais são os tipos de praga? Alguns ácaros, pulgões, né? Segunda função é a função de melhorar o solo, né? Porque aqui, no outro plantio, aqui vai virar um canteiro também de morango na rotação de cultivo, né? Um outro tipo de função é cobertura de solo, né? Cobertura de solo, você vê aqui que tem uma gama de plantas aqui que foram implantadas aqui e outras que surgiram espontaneamente, né? Que dão flores, né? Dão frutos também. E esse tipo de leguminosa aqui, nesse exemplo, é o tremoço branco, né? Que além de melhorar o solo, ele fixa, né? Ajuda na fixação biológica de nitrogênio. Outra função também desse tipo de faixa de vegetação é a questão de manutenção dos inimigos naturais na área, né? Todas essas plantas aqui fornecem, eu vou até pegar para vocês aqui, uma planta aqui, por exemplo, esse tipo de planta aqui. Isso aqui é um recurso floral, né? Que dá pólen e néctar para os inimigos naturais, né? E mantém os inimigos naturais no campo, né? Na hora que não tem o recurso alimentar favorável para os inimigos naturais, são as pragas, que essa faixa de vegetação ela tem uma função muito grande de manter os inimigos naturais na área, manter uma população e aumentar a biodiversidade na área. Nesse aspecto ambiental, é muito importante dizer se o agricultor faz isso. Se ele não faz, recomendar que ele faça, né, no plano de manejo orgânico. Outro item, né, do aspecto ambiental muito importante é a rotação de cultivo. Nesse caso aqui, o agricultor utiliza uma parte para a produção de morango. Quando o morango diminui, né, o ciclo dele, aqui vai entrar o feijão, vai entrar o milho, né, ou o arroz, né, e a outra parte está sendo preparada, né, para ser plantada com o morango. Nunca repetir, né, nesse caso aqui, nunca repetir na mesma área o mesmo plantio. Vamos ver outro exemplo agora do aumento da biodiversidade. Eu já falei aqui na faixa de vegetação, né? Essa faixa de vegetação tem também o nome de corredor de biodiversidade. A gente vai ver outro tipo de técnica utilizada para aumentar a biodiversidade no ambiente e também aumentar a qualidade dos frutos, nesse caso aqui dos frutos de morango, tá? Vamos lá ver outro tipo de técnica utilizada para aumentar a biodiversidade. Como eu falei para você, outra técnica bastante utilizada para aumentar a biodiversidade é a utilização de abelhas sem ferrão. Aqui nesse caso, nesse exemplo aqui do cultivo de morango, né, o filho do agricultor, que gosta muito de criar abelhas sem ferrão, ele instalou algumas caixas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 caixas de abelhas sem ferrão, né? Essas abelhas sem ferrão, ela tem várias funções aqui. Uma das funções é aumentar a qualidade dos frutos de morango através do aumento da eficiência da polinização. Isso também é uma característica importante que não deve faltar no plano de manejo orgânico, nesse exemplo aqui do cultivo de morango, que é a utilização de certas técnicas, né, de criação de abelhas sem ferrão para aumento da qualidade do fruto através da polinização. Fazendo isso, além do aumento da biodiversidade, né, o agricultor também está agregando renda através do aumento da qualidade do morango, aumento do peso do morango, né, deixando de utilizar certas técnicas que são nocivas ao meio ambiente, né. Então é muito importante, nesse exemplo aqui que eu estou dando, isso não pode deixar de estar escrito no plano de manejo orgânico se você for fazer esse tipo de coisa. E se você encontrar uma propriedade como esta, que produz orgânico também, no plano de manejo orgânico, além de você diagnosticar as técnicas que estão sendo utilizadas também, você pode recomendar algumas técnicas. Eu recomendo que se utilize algumas caixas de abelhas sem ferrão para aumentar a qualidade do produto, né? Aumentar a biodiversidade e aumentar a qualidade do produto. Então esse é um exemplo muito interessante. Outro item do aspecto ambiental, como exemplo, é a mitigação de contaminações na área, né? Uma técnica bastante utilizada é o uso de barreiras de contenção. Nesse exemplo aqui, o agricultor utiliza como barreiras, né, para evitar a contaminação da área, em faixas de capim-napier, né, e cana, não é isso? Faixas de capim-napier e cana para evitar a contaminação.
Mas isso aqui foi uma escolha do agricultor utilizar esse tipo de barreira. Pode ser várias outras plantas. Então isso é muito importante também. Está escrito no plano de manejo orgânico quais são as técnicas que vão ser utilizadas para mitigar os riscos de contaminação. Há casos em que o vizinho do agricultor utiliza agrotóxicos, né? Então isso às vezes não é um impedimento para aquela unidade produtiva ser certificada organicamente. Mas o agricultor tem que tomar certas medidas para evitar que essa contaminação chegue na sua propriedade. Nesse caso aqui, o agricultor utiliza barreiras, né, formadas por capim-napier, por cana e alguns tipos de leguminosas, né. Nesse caso aqui também, além da barreira física, né, a barreira física com esse tipo de planta, o agricultor utiliza essa barreira para delimitar, né, as áreas de cultivo. Então falamos dos aspectos do histórico do uso da área, né, dos aspectos ambientais, e vamos agora para o terceiro aspecto, que é o aspecto social, que tem que estar contido aí no plano de manejo orgânico. O que é isso? É avaliar a família do agricultor socialmente, se esse agricultor participa ativamente de associações, se esse agricultor utiliza mão de obra familiar ou não, né? Ou se é a mão de obra familiar alinhada a uma mão de obra que ele contrata de fora, se há nessa unidade produtiva a utilização de trabalho infantil também, que não pode ter o trabalho infantil, né? A não ser que o agricultor trabalhe de uma certa forma com seus filhos, né, de um determinado horário do dia, mas não pode ser um trabalho. Se seus filhos estudam, se aquele agricultor é um agricultor ativo na comunidade, né, isso também tem que estar contido no plano de manejo orgânico, os aspectos sociais da família, né? E em qual aspecto social essa família está inserida na comunidade, não é? Se essa comunidade, se essa família tem realmente um perfil para estar participando, para estar entrando no cultivo de alimentos orgânicos, o que levou essa família a escolher, né, a produzir alimentos orgânicos, qual o histórico. Muitas vezes, muitas famílias, né, que eu atendo aqui na região do Espírito Santo, elas entram porque já teve um histórico de contaminação por agrotóxicos, né? A gente conversa, não, eu tive um membro da família que teve um tipo de contaminação por agrotóxicos, então eu decidi parar com isso e implantar o sistema orgânico de produção, para além de não contaminar a minha família, não contaminar o ambiente, né? Não contaminar o solo, não contaminar meus filhos, e eu quero ter uma vida melhor para meus filhos poderem comer livremente do que eu planto, né? Então esse foi o aspecto social muito importante, que tem que estar descrito também no plano de manejo orgânico. Isso é muito importante, na hora de fazer o plano de manejo orgânico, você sentir como que a família se insere dentro da comunidade, qual é o histórico dela dentro da comunidade. É um aspecto muito importante, esse é o aspecto social do plano de manejo orgânico. Então vamos passar para o quarto aspecto agora, que é um aspecto produtivo em si. Vamos falar agora no penúltimo aspecto dentro do plano de manejo orgânico, que é o aspecto produtivo. No aspecto produtivo, algum exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, aqui nessa propriedade, a atividade principal é o cultivo de morangos orgânicos. Mas também eu tenho a cafeicultura, né? Agora, eles estão querendo entrar também na área de produção de rosas, né? Tem também a parte de mel, né? Mel de abelha sem ferrão, mel de apis mellifera também, da abelha europeia, né? Então, qual é o tipo qual a atividade principal? Tem que ser bem explorada dentro do plano de manejo. Qual o tipo de muda que é utilizada aqui? Na verdade, essas mudas de morango utilizadas aqui como exemplo que eu estou dando para vocês, essas mudas vêm de São Paulo, né? São mudas vindo de viveiros registrados no Ministério da Agricultura, porém não são mudas certificadas organicamente. Aí você pode dizer assim, se no sistema orgânico você pode utilizar mudas, né, que não são certificadas organicamente, por enquanto sim, a legislação ainda permite, mas a partir do ano que vem, a partir do ano de 2017, cada estado terá que ter uma lista de sementes e mudas que estão disponíveis no sistema orgânico. Enquanto essas mudas ainda não estão disponíveis, o agricultor que produz no sistema orgânico, ele pode adquirir essas mudas
de viveiros, né, certificados, viveiros registrados no Ministério da Agricultura, e daí em diante essas mudas podem entrar no sistema orgânico de produção. Então, outro item do aspecto produtivo é a questão dos insumos utilizados. Quais os insumos utilizados na verdade, para a nutrição da planta, que a gente vai ver daqui a pouco. Bem, dentro do aspecto produtivo, um item bem importante que você não deve esquecer é a nutrição da planta. Quais os insumos que o agricultor utiliza na nutrição da planta? Nesse caso aqui, né, nessa área são utilizados alguns tipos de biofertilizante, né, que vai via irrigação, né? Isso tem que estar constando no plano de manejo, que é muito importante a utilização do biofertilizante, se caso o agricultor utilizar, e se ele não utilizar, tem que estar constando no plano de manejo orgânico quais são os tipos de biofertilizantes disponíveis, baseado nos insumos locais que ele tem à disposição. Além disso, qual o insumo que ele utiliza quais são os produtos que ele utiliza para a adubação de plantio? Nesse caso aqui, o agricultor, além do biofertilizante, ele utiliza a compostagem orgânica, que parte dessa compostagem ela é feita aqui na propriedade, e parte dessa compostagem ela é comprada de empresas idôneas aqui da região mesmo. Então, muito importante saber qual tipo de nutrição de planta que são utilizados aí na unidade produtiva, e isso deve constar em detalhes no plano de manejo orgânico, ok? Se você também quiser fazer algum tipo de recomendação, pode ser feito, né? Que o plano de manejo orgânico nada mais é que um diagnóstico da propriedade, e em cima desse diagnóstico você dá algum tipo de recomendação, ok? Além do biofertilizante líquido, da compostagem, aqui também nessa propriedade utiliza a técnica da adubação verde com leguminosas, né? Que além da vantagem de melhorar o solo, a leguminosa tem uma associação com alguns tipos de bactérias que fixam o nitrogênio no solo. Isso tudo tem que estar constando no plano de manejo orgânico. Agora a gente vai passar para um próximo item, né, que é o manejo fitossanitário da lavoura. Como que o agricultor faz o controle de insetos e doenças? Nesse caso aqui, o agricultor faz uma série de táticas, né, de técnicas para reduzir a população de insetos e doenças na propriedade. Utilização de óleo de nim, utilização de barreiras vegetais, utilização de extrato de citronela. O próprio biofertilizante ele tem uma ação repelente, né? Só dando um exemplo baseado nessa propriedade aqui que a gente está hoje, uma propriedade que tem como atividade principal o plantio de morango orgânico. Além disso, né, além de utilizar essas técnicas, né, você pode utilizar plantas atrativas, plantas repelentes, né, dentro da propriedade, aumentar a biodiversidade da propriedade para que tenha um maior equilíbrio ecológico. E é importante isso estar no plano de manejo orgânico, e na hora da certificadora, fazer a verificação, tudo que você escreveu no plano de manejo orgânico tem que estar de uma forma concreta aqui na propriedade. Se você escreveu uma coisa que não está de uma forma concreta aqui na propriedade, a certificadora não dá a certificação para a unidade produtiva. Ou se não dá, ela te dá um prazo para que essa unidade seja certificada. Ok? Agora a gente vai para um próximo item dentro do aspecto produtivo do plano de manejo orgânico, que é a colheita e pós-colheita. O que você tem que analisar principalmente na colheita e na pós-colheita? Qual é a fase que esse fruto é colhido, no caso o morango? Qual é os recipientes utilizados na colheita, né? O agricultor tem um espaço para selecionar esse produto ou não? Qual o tipo de embalagem? Qual o tipo de anotação que ele faz? Qual o tipo de embalagem, o rótulo? Como que o rótulo está, né? Qual o tipo se ele dá algum tipo de tratamento para esse produto na pós-colheita, né? Como que esse produto é embalado, o aspecto da embalagem, como que esse produto chega no consumidor final. Então é muito importante, né, qual o período que esse produto é colhido, se parte da produção é comercializada para dentro do município ou fora do município, né? Se parte da produção ela é voltada para o consumo in natura, ou parte da produção é voltada para fazer geleia, no caso do morango aqui dessa propriedade, 90% da produção, eu diria, é para o consumo in natura, e o restante daqueles frutos que não estão em conformidade aí com
o consumo in natura, ele vai para fazer licor e para fazer geleia, ok? Então é isso. A colheita e a pós-colheita, basicamente é esses itens que tem que estar descrito aí no plano de manejo orgânico. Vamos então para o quinto e último aspecto que não pode faltar no plano de manejo orgânico, que é a rastreabilidade. A rastreabilidade do produto permite a gente saber qual é o histórico daquele produto, desde a formação da muda até no consumidor final. Imagine que o consumidor, né, adquire, nesse caso aqui, uma caixinha de morango e que lá na frente essa caixa de morango tem algum problema de apodrecimento ou vai algum inseto junto. E como saber de qual canteiro esse morango veio, qual a variedade desse morango? O primeiro passo é saber se o agricultor faz algum tipo de anotação, né, anotação de colheita, faz algum tipo de anotação do dia que colheu, anotação mensal ou diária, da quantidade de morangos que colheu, da variedade que colheu. Então a rastreabilidade é interessante para tanto proteger o agricultor quanto o consumidor final, que o consumidor final pega aquele produto e consegue saber de onde ele veio, qual a data que foi colhido, qual a variedade, né, quais os insumos utilizados naquela área, qual o dia que foi colhido, que eu já falei. Então é uma garantia, mais uma garantia para o consumidor. Então, na hora de fazer o plano de manejo orgânico, ou se o agricultor vai fazer o plano de manejo orgânico sozinho, ou se o agricultor vai fazer um plano de manejo orgânico com o auxílio de algum técnico, é interessantíssimo, é fundamental que seja visto, né, que seja observado essas características de rastreabilidade. E se o agricultor não faz nenhum tipo de anotação, que seja recomendada, né, no plano de manejo orgânico, que faça esse tipo de anotação muito importante, que vai garantir a qualidade do manejo orgânico. Ok, gente? Então é isso. Eu falei aqui de 5 aspectos do plano de manejo orgânico, que é um documento fundamental aí para você começar o processo de certificação orgânica. Vamos recapitular eles direitinho? O primeiro foi o aspecto histórico de uso da área, né? O segundo foi o manejo fitossanitário, né? Vou recapitular para vocês aqui nas minhas anotações, ok? Na verdade, o primeiro aspecto foi o histórico de uso da área, o aspecto do plano de manejo orgânico que não pode faltar. O segundo aspecto foi os aspectos ambientais, né, da unidade produtiva. O terceiro aspecto foi os aspectos sociais da família, né? O quarto aspecto foi o aspecto produtivo e o quinto aspecto foi a questão da rastreabilidade, ok? Então, essa foi a nossa palestra aí no Congresso Online de Produção e Saúde Orgânica. Eu quero aqui fazer um agradecimento a todos os organizadores, né, do Congresso Online. Eu estou à disposição de você para tirar a dúvida. Vocês podem comentar, entrar em contato aí através do Congresso Online de Produção e Saúde Orgânica. Essa foi aí uma palestra rápida sobre a introdução à certificação orgânica de propriedades rurais. Eu agradeço muito você que está aí me vendo agora. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, até a próxima, até breve.